Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está vendo esse vídeo. Voltamos então com mais um período de atividades remotas, né, galera? E aí com um período um pouco mais extenso agora. E aí vocês já estão vendo aí algumas diferenças, né? Olha só como a gente vai passando o tempo e a gente vai evoluindo. Agora tem um quadradinho azul aqui, ó, que me coloca bem direitinho aqui o rosto do professor. Aqui está o nome do professor, mas depois vai aparecer o tema da aula nos outros slides, né? Aqui do lado vão passando as figuras. É, tudo perfeito, né? Uma grande diferença que vocês estão vendo aí é o professor agora de óculos, né? Que foi fazer o teste da renovação da carteira de motorista, foi fazer o exame de vista e das 5 letras que era para o professor acertar, digamos assim, né? Ler a uma distância considerável, eu errei as 5 letras. Certo? E aí por isso que agora a gente vai começar a usar o óculos mais constantemente. Mas deu um ar mais intelectual, digamos assim. Certo, gente? Então a gente vai começar a falar de urbanização. Né? É uma palavra bem fácil, né? O conceito bem fácil de urbanizar. Eu posso adiantar para vocês que urbanizar nada mais é do que afastar das características rurais, ou seja, é o fato do próprio crescimento da cidade, da formação e do crescimento da cidade em si. Isso é urbanizar. Né? Quando fala assim, eu estou em um ambiente urbano, eu estou em uma cidade, né? Se eu estou num ambiente rural, eu estou fora do ambiente urbano. E se eu estou no ambiente urbano, eu estou fora do ambiente rural. Né? Vocês aí como futuro técnico em agropecuário, o ambiente de trabalho de vocês vai ser um ambiente rural. Quando vocês se afastarem das características rurais, ou vocês vão estar num ambiente totalmente floresta nativa, o que é mais difícil de acontecer atualmente devido à grande devastação que a gente tem, mas basicamente vocês vão estar intercalando aí entre ambientes rurais e ambientes urbanos, ok? Beleza? Mas aqui vocês podem ver, né, ato ou efeito de urbanizar, urbanização e a industrialização estão intimamente ligados. Isso é verdade. A gente vai ver nesse decorrer dessa aula aqui como como a industrialização ela é chave no processo de urbanização mundial, ok? Mas a gente vai contar um breve histórico aí de como acontece esse processo, né? Mas só para vocês entenderem também a importância que a urbanização tem na geografia. Por quê? Porque ela é um fator de transformação socioespacial, ou seja, ela transforma a sociedade, né? Assim como a internet modificou a sociedade, a industrialização modificou a sociedade, a urbanização modificou a sociedade, assim como a agricultura modificou a sociedade, ou seja, ele tem um processo de transformação social, ao mesmo tempo também espacial, como vocês veem nessa imagem aqui do meu lado aqui, ó. Gente, é o seguinte, a imagem que vocês estão vendo na parte mais superior não é uma foto, né? Ela é uma imagem aí trabalhada assim, no sentido de querer demonstrar como que era Nova York há mais ou menos uns 400, 300 anos atrás, né? E a imagem de baixo sim já é uma foto mais real da cidade de Nova York, dando destaque aqui à ilha de Manhattan. Aqui onde eu estou passando o mouse aqui, ó, é a famosa ilha de Manhattan, que é o principal distrito, é o distrito mais valorizado, aí, o distrito mais digamos assim, mais globalizado que existe no mundo, né? É esse distrito aqui de Nova York, que é a ilha de Manhattan, beleza? Então, no decorrer do tempo, houveram transformações espaciais, sociais aqui, em que aqui era uma floresta nativa, depois virou algum campo de cultura de alguma coisa, e aí começou a ter um fator atrativo, alguma coisa no processo histórico na ilha de Nova York aqui, que tornou ela nessa grande cidade aí, né? Mais adiante a gente vai ver que ela é uma cidade global, alfa, mais, a cidade mais global de todas, que ela ao mesmo tempo ela também é uma cidade, ela é uma mega cidade, essas coisas assim a gente vai estudar mais adiante todos esses conceitos, tá? Mas a ideia dessa aula que a gente está tendo agora é basicamente a gente fazer um pequeno histórico dos processos de urbanização, certo? Mas eu aproveito ainda para trazer essa outra imagem aqui, que ela é curiosa, para quem conhece Florianópolis e já andou ali na Beira-Mar Norte, onde tem a ciclovia bem famosa, onde a galera gosta de caminhar e tal, né? É um lugar bem bonito. Que todo aquele espaço, esse espaço aqui ocupado, aqui ó, o mouse está circulando lá, ó, gente, ó. Todo esse espaço aqui criado para a circulação de automóveis, para a logística das pessoas, dos veículos, dos ônibus e assim por diante, não existia há uns 30, 40 anos atrás. Aliás, mais que 30, né? Uns 50 anos atrás, digamos. Acho que é isso mais ou menos. Né? Isso aqui foi criado no aterro. Então aqui a gente tem já a questão da transformação. Teve uma transformação social, né? A questão da cidade em si. Espacial também, pela modificação do espaço com a construção dos prédios, das casas, das ruas e especialmente desse alargamento aqui da praia, né? Porque isso aqui tudo foi aterro, certo?
né, um sistema de draga que puxou areias aqui do fundo da Bahia Norte e trouxe aqui, e aí conseguiram fazer as estradas, porque enfim não tinha mais espaço para fazer estrada, né, com o crescimento da cidade desenfreado, que Florianópolis foi uma cidade que cresceu muito rápido, e aí foi essa a solução encontrada para poder ter mais espaço assim na cidade, digamos. Beleza, gente? Então é o seguinte, ó, vou aproveitar e já vou começar um breve processo histórico para vocês entenderem melhor, como aparece o título lá em cima, né? Eu coloco breve entre aspas, porque ele não é tão breve assim, a gente vai falar aí na casa dos 15, 20 mil anos esse breve processo. Mas eu vou contar os fatos principais, né? Fazer um resumão aí para a gente entender. Eu acho que vocês também é fácil de entender esse conteúdo aí, para entender como é que se inicia o processo, a tendência do processo de globalização, ok? Então fiquem ligados, né? Eu sei que as turmas do segundo ano tem bastante memeiro, né? A galera que acha isso uma profissão, né? Mas enfim, é na casa dos 50 memes por dia, mas na verdade eles não produzem o meme, né? Eles só compartilham. Mas quando colocar aqui a própria pessoa que produz, tem que colocar lá o autor, né? Eu acho que isso tem que começar a virar uma regra, digamos assim. Então, se você algum dia já fez isso significa que você já tá meio velho. Se você comeu uma carne de mamute, se você comeu aí um mamute no rolete, né, uma costela de mamute no fogo de chão, alguma coisa assim, você já está ficando velho, né? Porque o mamute já faz mais de 15, 20, 30 mil anos aí que está extinto. Então tem uma idade meio avançada, né? Mas eu estou querendo dizer para vocês aqui com essa imagem... Desculpa, com essa imagem aqui, que na verdade eu estou falando aqui de um tempo de aproximadamente uns 20 mil anos atrás, em que não existia essa relação homem se apropriar da natureza. Ele vivia no meio, assim como qualquer outro animal, né? Assim como um animal se alimentava do animal, um outro animal também podia se alimentar da carne do ser humano, ou seja, basicamente como a gente tem essa visão do meio natural, ok? Mas só que há 15 mil anos atrás, né, com o passar do tempo, o homem evoluiu suas técnicas e inventou a agricultura, certo? Um filme que vocês podem ver, que conta um pouco mais ou menos a história entre a extinção dos mamutes, né, é um pouco embasado em teorias, mas muito bacana que ele trabalha mais ou menos essa época aí, uns 12, 13 mil anos atrás, até que o nome do filme é 10 mil antes de Cristo. O nome do filme é 10 mil antes de Cristo, já é o filme que vocês podem procurar aí para ver, certo? Conta aí e fala um pouco dessa invenção da agricultura, que é o que beneficiou, é um ponto-chave aí, desculpa, na formação das cidades, porque ela que ajuda o homem a estabelecer em algum lugar, né? Porque como ele tinha que ficar transeunte, ele tinha que ir o tempo todo para um lugar para o outro, acabava o recurso aqui, tinha que ir para outro, acabava a água aqui, tinha que ir para outro, acabava o alimento aqui, tinha que ir para outro. Quando ele inventa a agricultura, certo? Ele basicamente estabelece residência, digamos assim. Ele estabelece que aquele lugar ele pode ficar, né? Ele começa a cultivar o seu alimento, ele começa a criar o animal, então começa as suas técnicas, onde ele pode então se estabelecer. Isso é fundamental para uma cidade, né? Porque a cidade ela tem que ser fixa, digamos assim, tá? Então, há 15 mil anos atrás é um grande passo que tem para o processo de urbanização, certo? E aí o homem então consegue se alocar em pequenos grupos, né, onde um começa a fazer o trabalho para o outro, outra pessoa consegue fazer o trabalho para outra, e assim por diante, começa a ter umas relações de trocas, né, até mesmo aqui eu já passei bastante o tempo, né, de uma figurinha dessa para uma foto dessa é bastante tempo, né, mas o que eu estou querendo mostrar aqui principalmente para vocês é essa situação de que as cidades então começaram a assumir esse objetivo, né? Esse objetivo de ser um centro de trocas, ou seja ele de produto agrícola, seja ele de carne animal, né, do produto da pecuária, seja ele de um artesanato, de algum produto, de uma roupa, né, alguma coisa nesse sentido, onde ali é onde as pessoas vinham do campo e se encontravam, e ali então formava um certo núcleo, né? Então não deixava de ser uma pequena vila, como a gente tem essa visão, uma pequena cidade, alguma coisa desse tipo, certo? Ao longo da história a gente tem diversas explicações, né, desse sentido, né, algumas que prosperaram mais, algumas que cresceram mais porque ficaram com mais fama, outras menos, mas até vou dizer para vocês aqui, de acordo com esse slide, ó, que as primeiras cidades do mundo, elas são datadas de 4 até 9 mil anos antes de Cristo, certo? E eu fiz um paradoxo aqui do lado, certo? A gente sempre fala nas aulas de história, onde fica a Mesopotâmia? Fica na região entre os rios Tigre e Eufrates, como aparecem no mapa lá do lado, né? Por que ela ia aparecer nas primeiras cidades? Claro, é o berço das civilizações, digamos assim, né, onde a gente tem os primeiros registros históricos, mas especialmente o que eu chamo a atenção aqui é a questão dos rios,
certo? Porque toda vez que a gente vê a formação de uma cidade, o início de uma cidade, ela está à margem do quê? De um rio, de uma fonte de água, de um açude, não é daí criação humana. Se bem que daí, né, com o passar do tempo, o homem começou a dar o seu jeito, digamos assim, como é o caso já aqui de Dubai mesmo, né? Dubai não está na beira de rio, né? Ah, mas ele tem um mar, sim, mas não dá para usar água salgada, não, só que atualmente o homem já tem a tecnologia, né, de pegar a água do mar ali, do que está do lado ali, né, do Mar Vermelho, que está do lado de Dubai ali, e tirar o sal da água, né, dessalinizar, dessalinizar a água para o seu consumo, né? Só que, claro, não é qualquer cidade, ali estão pagando caro por esse processo. Então a gente tem uma diferença clássica aqui, né? Mas se a gente pegar no histórico as cidades mais antigas, antes de ter esse processo de dessalinização da água, de ter outros processos, enfim, que facilitam a formação das cidades em vários pontos do mundo, né, a questão de estar próximo a uma fonte de água, certo? Pode ver que quase toda cidade tem um rio, né, tem um córrego, tem um lago, uma lagoa, alguma coisa para ter essa fonte, né? Tem que ter essa fonte principal aí para poder estabelecer a residência, tá? Essa é uma questão que eu gostaria de colocar para vocês. E aí, como eu já adiantei ali no comecinho do slide, a gente falou assim, a industrialização ela é muito importante para o processo de urbanização. Por quê? Porque é ela que vai formar as grandes cidades, né? As grandes cidades como Londres, como Paris, como Nova York, né? São Paulo, enfim, estão totalmente ligadas ao processo de industrialização. Vocês sabem, a gente já estudou isso, que a primeira revolução industrial ela aconteceu por volta, né, aqui o sinal assim, mais ou menos, por volta de 1750 na Inglaterra. Aí, em pouco tempo se espalhou rapidamente entre aspas, para aquela época, né? Rapidamente nos países desenvolvidos, né, que hoje são considerados desenvolvidos. E ele foi um grande impulso para o processo de urbanização, né? Foi a primeira, também já estava começando a acontecer a primeira revolução agrícola. O que é essa revolução verde aqui que é tão dito? É as novas técnicas de plantio, é a introdução de maquinários no meio rural. Tudo isso fez com que a produção no campo aumentasse bastante, mas que ao mesmo tempo não precisasse mais de tanta mão de obra. Certo? Isso é uma coisa que tem que ficar bem marcada aí, ó. Eu estou tendo uma revolução industrial que está chegando também uma revolução verde, ou seja, eu estou mudando os meios de produção, estou precisando de gente para produzir na cidade, certo? Mas não estou mais precisando de tanta gente assim no campo. Beleza? Então aí a gente já começa a ver os fatores atrativos e repulsivos. O que é o fator atrativo? A cidade está precisando de mão de obra, as indústrias estão precisando de mão de obra. A gente está tendo a formação de grandes cidades. Claro que nesse primeiro momento, se vocês lembram das aulas de história, as coisas não aconteceram tão bonitinhas assim como o professor aqui está falando, né? Teve exploração da mão de obra, teve exploração do trabalho feminino, teve exploração da mão de obra de crianças, né? Tiveram vários problemas de higiene, enfim, tudo em busca da produção massiva, do lucro em cima de tudo, né? De pessoas que estavam desempregadas, da exploração da mão de obra desenfreada, enfim, ao mesmo tempo estava acontecendo no campo a invasão das máquinas. Claro, uma velocidade considerável assim e provocando a repulsão. Por isso que eu falo, existiam os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Atrativos, aqueles que atraíam as pessoas para a cidade, ao mesmo tempo que elas estavam sendo expulsas do campo, expulsas, né? Estavam perdendo seus empregos, tinham máquinas substituindo sua mão de obra e assim por diante. É o que? A chave do processo do êxodo rural, né? Aqui representado por uma chargezinha, né? Parece bonitinho tudo, mas não é uma coisa tão bacana assim de se ver. Mas enfim, é o nosso processo histórico assim que a gente tem que entender, né? A mecanização chega, a mecanização toma conta da mão de obra, a mão de obra tem que ir para a cidade, né? A gente já está vendo aqui um contexto muito mais atual nessa charge. Essas pessoas provavelmente vão vir para a cidade e vão morar onde, né? Nas áreas suburbanas, assim, digamos, né? Nas áreas de crescimento desordenado, que a gente tem um apelido para isso, crescimento desordenado da cidade, favela. Certo? Esse é o nome mais comum que a gente tem para um crescimento desordenado, porque, enfim, essas pessoas elas não chegam com uma formação para um emprego bom, elas também vão chegar na cidade também, se elas conseguirem emprego, elas vão ser exploradas, porque elas não têm uma alta formação, certo? E vão acabar tendo aí submoradias, enfim, toda essa situação. Mas essa é uma forma de explicar melhor para vocês como é que aconteceu esse processo de urbanização. Só que, claro, né, a urbanização, ela aconteceu
em tempos diferentes. Olha aqui, ó, os processos de urbanização aconteceram em tempos e de formas diferentes nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso aqui é fácil a gente compreender da seguinte maneira. Não vou dizer para vocês agora que por conta disso a urbanização no país rico ela aconteceu tudo certinho. Não, é que num primeiro momento, quando teve o surto lá em 1750, teve a exploração da mão de obra, tiveram os problemas de higiene, tiveram os problemas de exploração, tiveram, né, enfim, toda essa situação aí, mas eles tiveram mais tempo para readequar isso, eles tiveram mais tempo para reorganizar toda essa estrutura, para quando vinha uma nova cidade já planejar ela de uma forma melhor. Então, quando as coisas foram mais antigas, eles tiveram mais experiências e com mais tempo eles corrigiram esses problemas. Não todos, mas corrigiram grande parte deles. Então, eles já têm então, agora, os países envolvidos, uma melhor estrutura, uma melhor rede urbana, né, densa, interligada, que conforme iam crescendo as cidades lá, já tinha experiência da cidade chave lá, como Londres e Paris e tal, para quando fazer a cidade, né, fazer a indústria mais afastada da cidade para não poluir, enfim, a estrutura das estradas já serem mais largas, toda essa situação, com a experiência de eles terem passado por isso primeiro, eles já conseguiram, de certa forma, corrigir algum desses pontos. Já nos países subdesenvolvidos, o que aconteceu? Foi tudo muito mais rápido, né? Atendendo ao interesse da indústria. A indústria não estava nem aí se a gente não tinha estrada direito, se a gente não tinha sistema de saúde, se a gente tinha um alto crescimento vegetal. Não, a indústria queria vir para cá e se aproveitar da mão de obra. Quanto pior é a situação do país mesmo, melhor é para a indústria, porque mais ela consegue explorar a mão de obra, certo? Então a gente tem essa diferença muito grande do que foi o processo de industrialização no país desenvolvido e do que está sendo, né, porque os países pobres e subdesenvolvidos ainda estão em processo de industrialização, ainda estão se aproveitando muito da mão de obra. E aí eu até vou usar o exemplo do Brasil para vocês, né? O Brasil ainda, agora, digamos assim, que o Brasil está entrando em se encaixando em alguns itens dos países desenvolvidos, por exemplo, o crescimento vegetativo. A população brasileira já não cresce mais tão rápido assim. Aliás, já é até mesmo para a gente começar a diminuir a população a partir dos próximos anos, porque o número de filhos é cada vez menor. Mas quando começou o processo de industrialização no Brasil, lá por 1940, 50, 60, as famílias brasileiras, os casais ainda tinham média de 5 a 6 filhos por casal. Então o crescimento era muito grande, né? E a mesma coisa, o tempo foi passando e as indústrias também foram se modernizando. A mão de obra já não é tão essencial assim, no que diz respeito à quantidade. Agora o essencial da mão de obra na indústria é o quê? É a qualidade da mão de obra, né? Tem menos pessoas trabalhando, porém essas pessoas são mais qualificadas, certo? E aquelas que são menos qualificadas têm que ficar disputando postos de emprego e aí sendo exploradas, né? Isso acontece com muito mais evidência nos países subdesenvolvidos. Então aí a gente tem essas diferenças para colocar em xeque, tá? Esse slide aqui ele é bacaninha porque eu já peguei ele na internet pronto assim, com tudo aquilo que eu falei agora. Então a gente tem aqui ó, o processo de urbanização, né, que é o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades, né? O processo de fatores atrativos, basicamente a industrialização é um grande fator atrativo, e os fatores repulsivos, basicamente aqueles que envolvem aí o processo de êxodo rural, né? O desenvolvimento do processo de urbanização ele aconteceu de formas e em tempos diferentes dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Enfim, toda essa situação aqui. E esse últimozinho que aparece aqui do ladinho aqui, ó, isso aqui é interessante, né? Uma coisa a ser discutida aí, ó, para colocar um pouco aí para uma conversa para vocês, que fala o seguinte: a urbanização que se intensificou no século XVIII tornou o campo dependente da cidade. Como a gente escuta muito a frase assim, ó, se o agricultor não planta, a cidade não come, né? Tem essa situação, né? Assim como a gente teve também a greve dos caminhoneiros, o caminhoneiro é o herói brasileiro porque se não tivesse ele não teria o alimento na sua mesa. Aí começa a criar um monte de conflitos, né? É uma coisa a se pensar. Eu não estou querendo aqui nesse momento denegrir nenhuma profissão. Todas elas têm a sua importância no meio social, né? O que a gente não pode é vangloriar muito uma profissão e esquecer das outras, né? Olha só como a gente agora está,
né? Dependendo da situação histórica que a gente passa, como a gente valoriza algumas profissões, né? A gente está esperando ainda um dia em que se vanglorie muito a profissão dos professores em si, mas enfim, né? Se heroificou o caminhoneiro, se heroificou o agricultor, se heroificou agora todos somos heróis, né? Todos somos heróis, todos nós temos uma parcela de participação aí, porque daí eu começo a entrar naquela discussão que eu já falei. Se o agricultor não planta, a cidade não come, verdade, mas aí como é que chega o petróleo, a gasolina para o agricultor abastecer o trator, porque ele já não consegue mais produzir se ele não tem o trator, ele não tem mais as técnicas de plantio direto, de mão direta, assim, de sementinha, aquele negócio todo, né? Agora é tudo, né? Mudaram as coisas, então depende muito da cidade, mas ao mesmo tempo, confirmo, óbvio, a cidade continua dependendo muito do campo, né? Que adianta também o caminhoneiro transportar tudo isso e não tem alguém para socorrer ele se ele sofre um acidente, né? E quem é que ensinou ele a dirigir, né? Quem é que ensinou ele a ler para poder tirar a carteira de motorista? Entendeu? Então tem todo um misto de coisa aí para todas as pessoas, todas as profissões têm sim o seu papel de importância na sociedade, tá? Não quero denegrir a imagem de ninguém aqui, mas só para sempre se discutir isso e colocar isso na cabeça de todos, para a gente sempre saber os valores de todos aqueles que passam no nosso dia a dia. Beleza, galera? Então a gente tem continuidade aí. Quando sair o próximo vídeo do processo de urbanização aí, a gente volta a se encontrar. Um abraço a todos.